maravilhosos filhos de Deus, boa tarde, muito obrigada. Tudo bem com vocês? Com certeza, cada vez melhor, né? Estamos aqui nesta sexta-feira, mais uma vez, para falar sobre o tema harmonia. E hoje vamos falar sobre viver em harmonia, superando a perda de entes queridos. O livro que eu vou usar hoje para poder falar sobre esse tema é o livro O Amor Tudo Cura, onde o autor, professor Seiichi Taniguchi, dedica um capítulo inteiro, o capítulo 12, para os que perderam entes queridos. Bom, existem muitas tristezas no mundo, mas sabemos que não existe uma tristeza maior do que perder pessoas queridas. Pessoas que até ontem ou até hoje viviam infelizes, em harmonia, compartilhando alegrias e tristezas, de repente desaparece da nossa frente. Isso é muito doloroso. E por esse motivo nós sabemos que o sofrimento e a dor ocasionado pela perda de entes queridos é algo que não consegue superar tão fácil. Mães que perdem filhos pequenos ou até já crescidos por vários motivos, ou filhos pequenos, talvez até bebês que perdem sua mãe, ou casais que já viveram dezenas de anos juntos e se separam pela morte. É muito doloroso, né? É muito doloroso. Mas nós devemos saber que todas as pessoas do mundo, mais cedo ou mais tarde, e durante o decorrer de sua vida, passa por essa experiência. Mas por que tem que passar por uma experiência tão dolorosa? E realmente é doloroso. Eu já tive essa experiência. Meu esposo partiu há 4 anos atrás. Será que Deus teria criado um destino, e é o que o professor escreve aqui, teria Deus criado um destino para que o homem experimentasse essa tristeza? É claro que não. É claro que não. Porque a morte não tem existência verdadeira. A vida é eterna. É o que nós aprendemos na Seiichi Onoye. Mas o homem tende a pensar que o corpo carnal é que seja o eu, que seja o homem verdadeiro. E comete o erro de pensar que a morte carnal seja a própria morte do homem, e por isso sofre. E, logicamente, o convívio durante anos e uma relação entre mãe e filho, pai e filho, é uma relação muito forte. Então, a separação é dolorosa, é dolorosa. Mas é dolorosa para as pessoas que ainda não compreenderam que nós não somos esse corpo carnal. Nós somos vida. Nós somos vida. Existe uma escritora norte-americana chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela disse o seguinte, que a morte não existe. Você vai descobrir isso quando morrer. A morte não existe. Você vai descobrir isto quando morrer. Que quando nós deixamos este corpo carnal, o nosso espírito, ele parte para uma dimensão superior. E lá vai prosseguir a sua jornada de evolução espiritual. E lá, o espírito vai perceber que a vida não morre, que ele não é o corpo carnal. Então, o significado, né, da separação por morte, ela tem 2 significados. O primeiro é compreender que o corpo carnal não é o homem. O corpo carnal não é o homem. E sobre isso, na revelação divina,
da vida eterna, que está aqui nas Sutras Sagradas da Seichonoye, na página 74, revelação divina que o professor Masaru Taniguchi recebeu no dia 26 de junho de 1931. Assim está escrito: teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Então Deus aqui está revelando, fazendo uma analogia do corpo carnal como uma música está sendo executada pelas nossas cordas mentais. Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo e não é a verdade. A rigor, a vida é que manifesta o corpo carnal segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa a morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo de tua música mental, muda a aparência de tua existência transitória, ou seja, a manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta num outro mundo. E o corpo físico, que era a manifestação do ritmo mental de até então, rapidamente se desintegra, porque ele cumpriu uma missão. A isto os homens chamam de morte, mas a vida não morre. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical, isso no plano espiritual, numa dimensão superior. Quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação, dá-se-lhe o nome de doença, a qual se cura ao se corrigir o ritmo mental. Porém, por mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de uma música mais elevada. Quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Isto é, para executares nova música mais elevada. Antes disso, porém, virá um afinador para ajustar teu ritmo mental, o que fará tua existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical neste mundo, é devido a essa afinação. Portanto, não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa, assim, a executar gradativamente músicas mais elevadas. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Que explicação sublime quando nós conseguimos despertar para essa compreensão que a vida não morre. O corpo, ele cumpriu a missão, por isso, encerrando a missão, ela volta para o pó da terra, mas a vida continua o seu processo de evolução no plano espiritual. Quando nós despertamos para essa conscientização, a tristeza desaparece. A dor existe, o sofrimento e a tristeza da separação por morte, ela existe enquanto nós não compreendermos esse significado. Tá? Todos nós, um dia vamos morrer, cedo ou tarde vamos morrer. Mas a morte não significa morte, a morte significa ressurreição. É partida para uma nova vida, né? E parte para o plano espiritual, inicia o processo de evolução, depois vem para o plano terreno para acumular novas experiências, para evoluir mais, depois retorna para o plano espiritual, né? E através desse vai e vem, é o que o professor explica nesse livro aqui, no Amor Tudo Cura. A partir então desse vai e vem do plano espiritual para o plano material, o ser humano vai compreendendo
que o homem não é o corpo carnal. E nós vamos começando a nos desapegar das pessoas e das coisas também. Aqui então o professor escreve, página 155, é experimentando o nascimento e a morte que o homem consegue penetrar profundamente em seu interior e aprende a soltar aquilo em que agarrava e obtém a verdade de autoindependência. Quando desaparece o fenômeno que até então se manifestava, quer dizer, quando desaparece a pessoa da nossa frente, porque faleceu, torna-se forçoso o desaparecimento também da mente que se apegava a esse fenômeno. Mas não basta desaparecer a mente de apego para ter certeza de que a pessoa não voltará a se apegar a um fenômeno. É provável que surja novamente um novo alvo de apego. Aparece e desaparece, e assim se repete o nascimento e a morte, até que finalmente a pessoa começa a compreender verdadeiramente o significado da não existência do fenômeno. E a existência de Deus, de vida eterna, que vem a ser o eu, você, ele e ela. Neste momento, o homem desperta para a verdade de que amar é libertar e passa a viver o estado de libertação total. Então, conforme nós podemos aprender por aqui, experimentando assim a perda de pessoas queridas, é que nós vamos compreendendo que o ser humano não é o corpo carnal. E nós vamos com isso aprendendo a desapegar das pessoas. Na verdade, se pensarmos bem, quando uma pessoa querida falece, nós sofremos. E por que a gente sofre? Porque está pensando em si mesmo. Aquele que partiu para um plano superior, para uma evolução espiritual grandiosa. Então nós devemos ficar felizes. Tanto é que lá no plano espiritual, quando uma pessoa parte, lá os antepassados da família recebem com festa. Assim como recebemos com festa um nenê que está nascendo aqui. É assim no plano espiritual. Mas, em lugar de alegrarmos-nos com a partida do ente querido, que foi para um plano superior, nós pensamos em nós e ficamos tristes e choramos. Nesse momento está manifestado o nosso ego, né? Se nós amamos a pessoa, devemos aprender a libertar. Amar é libertar, o que o professor escreve. Amar significa libertar. Todas as pessoas devem experimentar na própria carne este fato. Surge no mundo fenomênico alvos de apego para que possamos soltá-lo. E quando libertamos realmente aquele que tocava os nossos 5 sentidos, ele passa a ter a verdadeira vida, né? E aqui o professor, ele conta a experiência de uma senhora que perdeu o marido. E ela passou a pensar, não, ele não morreu, né? Para talvez amenizar a sua dor, pensou, não, ele viajou para os Estados Unidos. E todo dia, diante da foto do falecido marido, ela escrevia uma carta e enviava para um endereço qualquer, só que não chegava nenhuma resposta. Aí o professor escreve assim: que diferença entre essa esposa cujo marido partiu para muito longe e não responde, e uma outra cujo marido está perto e responde prontamente? Quer dizer, o marido está vivo, do outro está falecido. Esta, cujo marido está vivo, deveria viver no apogeu da felicidade, no entanto, é por demais elevado o número de cônjuges que brigam diariamente entre si ou que repete uma vida tediosa, onde desapareceu o sentimento de gratidão. Por isso que aqui o professor escreve, né, o significado da separação por morte são 2. Primeiro é compreender que o homem não é o corpo carnal. Segundo, é manifestar sentimento de gratidão agora, nesse momento, com todos os seus familiares, para que depois não venha se arrepender depois que a pessoa partiu, né? Ao contrário, muitas outras pessoas que perderam o marido ou filho
efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão ao pai, à mãe, ao marido e ao filho queridos. Essas pessoas que perderam entes queridos conscientizam-se do grande significado e do valor daquele que se foi e de maneira aprimoram a sua vida. Então, é uma reflexão a partida de uma pessoa, é uma reflexão que o universo está nos fazendo, nos permitindo fazer. Como você está conduzindo a sua vida agora, junto aos seus familiares? Estamos nessa época de pandemia. Tem muitas pessoas que reclamam que não pode sair de casa, que está privado de fazer tantas outras coisas. Mas será que nós estamos vivendo esse momento agora, cada segundo, junto com os familiares, com profunda gratidão, oferecendo o melhor de nós no relacionamento com eles todos os dias? Se é para perdoar, perdoe hoje mesmo. Se é para amar, ame agora mesmo, para que não se arrependa. Outro dia, eu soube do passamento da esposa de um colega nosso, da Seitianoye. Uma esposa maravilhosa, uma dirigente maravilhosa, e eu me senti bastante condoída e liguei para ele. Eu lhe disse o seguinte: eu sei que é doloroso, nenhuma palavra vai confortar você, mas se eu posso te ajudar, pela minha experiência, lembre-se dos momentos felizes que você compartilhou junto com a sua esposa durante os 40 anos. 40 anos estiveram casados. Lembre-se com gratidão de cada momento feliz que viveu com ela. E agradece, agradece, agradece. Você vai se sentir preenchido pelo grandioso amor e vai sentir a presença viva dela, porque a vida dela não morreu, está junto contigo. Onde você vai, ela vai estar também junto contigo. Ele me agradeceu. E essa é a mensagem que eu dedico a você que perdeu um filho, que perdeu a esposa, que perdeu papai, mamãe querido, perdeu um namorado. Eles não morreram, a vida deles continua. Então, é muito importante nós sabermos que quando nós manifestamos essa compreensão de que a vida não morre e que a pessoa querida continua conosco, nós sentimos uma paz de espírito muito grande. E é o que o professor escreve aqui. Aqui tem um relato na página 158, né? Que havia um casal que vivia numa desavença muito grande, um atrito muito grande. E o filhinho pequenininho faleceu com apenas 1 ano de idade. E quando ele viu a esposa em prantos, com o filho morto e inerte no braço, brotou nele um grande arrependimento e mentalmente ele disse: eu fui o culpado, perdoe-me mulher, perdoe-me filho. Antes nunca havia conseguido melhorar sua relação com a esposa, apesar de receber conselhos, mas a partir da morte do filho, os dois passaram a formar um casal harmonioso como antes. Tá? Então, é uma oportunidade para fazer uma profunda reflexão. E uma coisa que o professor escreve aqui, então. Quando conseguimos atingir a elevação espiritual através da reflexão e conscientização, a alegria perdida volta com força redobrada. Tá? Volta com força redobrada. Pessoas que perderam, por exemplo, um filho, mas tem outros filhos que continuaram vivos. Por que viver triste e não aproveitar o momento de cada dia para manifestar a alegria em dobro para os filhos que continuam vivos, né? E essa postura de manifestar gratidão e viver com alegria, oferecendo o melhor para os filhos que estão vivos, diríamos assim, uma oração que você estará oferecendo para aquele que partiu. Amar é libertar, e o amor se completa com a doação. Pode ser que a relação entre marido e mulher já não seja física, como era anteriormente, mas ressuscitará uma união espiritual quando nós tivermos a conscientização de que a vida não morre, que a pessoa querida não morreu, continua conosco.
ressuscitará uma união espiritual que transcende a união carnal, tal como as palavras de Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse ainda, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, nós acreditamos. Temos uma colega preletora aqui em São Paulo que perdeu no acidente o seu único filho. Doeu muito, doeu muito. Mas ela tinha a compreensão dessa eternidade da vida, que o filho não era aquele corpo carnal, que ele cumpriu cedo a missão porque era um espírito que não necessitava mais tempo de vida nesse plano terreno. E ele cumpriu a missão e partiu para o plano espiritual. E a partir daí, o que ela fez? Enxugou as lágrimas, e é o que nós aprendemos na Seichonoye. Quando vem a tristeza, a gente chora, chora, chora. Mas depois de enxugar as lágrimas, vamos arregaçar as mangas e partir para fazer felizes as pessoas que estão conosco ali vivos. E o que ela fez? No dia do aniversário desse filho que faleceu, ela faz um bolo bem grande e leva no orfanato perto da casa dela, para aquelas crianças que perderam os pais por algum outro motivo, qualquer outro motivo. E todo ano ela faz isso. Já faz mais de 25 anos. Todos os anos ela faz isso. A alegria de compartilhar o amor com aquelas crianças que não têm pais, né? E ela fala, eu não perdi um filho. Eu ganhei muitos filhos, que são as crianças da maternidade. Uma outra colega nossa também tinha 3 filhos no dia de São João, estavam ali as crianças brincando perto da fogueira e parece que alguém jogou uma bombinha dentro da fogueira e aquilo atingiu as 3 crianças. Das 3, 2 morreram imediatamente e um ficou internado em estado de coma. Sobreviveu 1 semana e depois partiu também. Que dor, que dor, que dor. 3 filhos, os 3 morreram. Meu Deus do céu, quanta dor. Mas ela também tinha a compreensão de que se morreram com tão tenra idade, eram espíritos muito iluminados, elevados, que não necessitava mais do que aquele tempo para cumprir a missão de progresso espiritual nesse plano terreno. E o que ela começou a fazer? Arregaçou as mangas, né? Arregaçou as mangas e, como preletora da Seichonoye, começou a fazer um trabalho com os pais que perdem filhos, né? E começou a fazer um trabalho no sentido de passar essa mensagem da eternidade da vida, né? Enfim, o que nós aprendemos dentro da Seichonoye, então, é exatamente isso, que nós devemos saber que a morte não é morrer, a morte não é morrer, a morte é vida eterna. A morte é como o grão de trigo que cai na terra e desaparece, mas daí surgem milhares de grãos. O professor Masaharu Taniguchi também, eu acredito que foi acho que na última palestra dele, nesse plano terreno, porque ele já partiu, né? Ele falou o seguinte, diante dele lá da janela estava um pé de caqui, ele disse, aquele pé de caqui está carregado de caqui, aí nós vamos saborear os caquis. Quando todos comerem o pé de caqui, vão dizer, nossa, desapareceram os caquis, mas no ano que vem, esse pé de caqui vai dar novos frutos, novos caquis. Assim também sou eu. Masaharu Taniguchi, aqui está hoje em carne e osso, mas um dia ele vai desaparecer de frente de vocês. Mas a minha vida, a vida de Masaharu Taniguchi não morre. Eu voltarei nesse plano de uma outra forma, num outro corpo, para que possa cumprir uma nova missão. Por isso, nós devemos então ter essa compreensão grandiosa de que enquanto perdurar a tristeza, vamos então oferecer a leitura da Sutra Sagrada todos os dias em intenção da pessoa falecida, que vai ser o alimento espiritual para aquele que partiu e também para nós, que ao lermos nós vamos compreendendo cada vez mais
a profundidade do que vem a ser a nossa existência, a existência da vida. E a vida é vida de Deus, tá bem? Então, enxugue as lágrimas, mostre o sorriso e vá conviver com a sua família, com esse sorriso, para todos aqueles que continuam vivos, manifestando o melhor de cada um de nós. Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9 horas começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 5014 2246 ou e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!